Boa noite, pessoal. Nós tivemos um problema de transmissão na nossa última aula, porque estava tendo um probleminha no celular. Ainda estou, mas vai ficar tudo resolvido. Por isso, tentamos o Zoom, não conseguimos, mas postamos agora a aula na plataforma de uma maneira que só gravada. Mas eu mandei para vocês os slides e também enviei um material que é uma normatização do Corém também, até para vocês se identificarem, né? Bom, nossa atividade diversificada, ela já seria para outra semana, né? Porém, vamos deixar para o dia mais adiante. Mas eu vou colocar para vocês a atividade que eu quero que vocês desenvolvam na plataforma, mas também vou colocar no informe dos grupos, que vocês devem me enviar por via e-mail, ok? Bem, falamos um pouquinho da sistematização da assistência de enfermagem, falamos sobre o que é administração, falamos sobre as teorias e vamos falar um pouquinho sobre a estruturação do serviço. Como que é estruturado o serviço administrativo, ok? E ele se encontra na unidade 2 da página 21 da apostila, que a gente fala um pouquinho sobre administrando recursos em saúde. Bem, vale a pena estar falando para vocês que o serviço de enfermagem, ele não é só dar banho no leito, não é só fazer um curativo, ele vai muito além. Existem muitos processos administrativos, né? Não é só chegar dentro de uma unidade e simplesmente fazer todo aquele passo a passo com o paciente, toda a assistência e ir embora, né? Mesmo porque nós trabalhamos numa empresa. O hospital é uma empresa, né? E assim, por ser uma empresa, nós precisamos entender que existem processos administrativos. Então, existe a consolidação da lei trabalhista, que é a CLT, é o regime que muitas empresas contratam os seus profissionais, onde você assina uma carteira, onde você tem direito a férias, você tem direito a licença casamento, licença funeral, onde você também às vezes tem banco de horas extras, né? Onde você às vezes você precisa fazer uma cirurgia, então precisa entrar de uma licença, colocar um atestado médico, né? Então, essas são as partes administrativas de gestão do seu trabalho, de onde você trabalha, né? Então, não é só lidar com o paciente, existe toda essas atividades que permeiam o serviço de enfermagem. Também da mesma forma, no hospital não existe só o serviço de enfermagem. Existe o quê? Existe o almoxerifado, existe a farmácia, existe a hotelaria, a higienização, a nutrição, fisioterapia, a imagem, né, que é o setor de raio-x, de ultrassonografia, tomografia, enfim, existe toda uma estrutura. E quem tem, por exemplo, também um hospital também que tem um pronto-socorro, então tem uma sala amarela, sala vermelha, tem a classificação de risco, né? Então, todos essas nuances permeiam a assistência de enfermagem, tá? Então, a gente presta a assistência, não é só ao paciente também, mas também a família e a comunidade.
Então, nós temos que administrar o nosso serviço, vendo a família, a comunidade e o paciente, mas também dentro de recursos em que a empresa me oferece, tá? E aí existe algumas características que estruturam o serviço de enfermagem, né? Que estruturas são essas? Né? Então, eu tenho uma organização, e essa organização muitas vezes é feita por gestores. Então, nós temos uma organização formal e uma organização informal. Então, o que que vem a ser uma organização formal? É tudo aquilo que tem dentro da instituição e que é planejada, tá? Então, essa organização é o que nós vamos ver à frente, tá? E nós temos, dentro dessa organização formal, como que funciona a instituição, né? É dentro da formalidade. O que é ela? Qual é o passo a passo? Como que é o funcionamento dos recursos humanos? Como que é no DP? Como que eu posso fazer o pedido de férias, uma troca de plantão, né? Então, isso tudo está dentro dessa organização formal, o passo a passo de tudo que acontece dentro dessa instituição, tá? O ponto, como que eu bato o ponto, né? De que forma, como que eu posso pedir as férias. Aí quem trabalha no TRE, né? No dia das eleições, que tem direito às folgas, e assim, né? E caminha o passo a passo desse lado administrativo, dessa formalidade. Assim também existe o que a gente chama de dimensionamento de enfermagem, que é a nossa escala de serviço. Ou seja, dentro de um quantitativo de número de leitos, quantos profissionais eu tenho que ter de enfermagem, quantos enfermeiros, quantos técnicos, qual é o meu serviço? Eu tenho um centro cirúrgico. Esse centro cirúrgico, ele tem quantas salas? São realizadas quantas cirurgias? Quantos profissionais eu preciso para estar atendendo aquele setor? E o pronto-socorro, assim como a UTI neonatal, UTI adulto, clínica médica, clínica cirúrgica, maternidade, pediatria, saúde mental, tá? Então, existem todas essas estruturas e que para que elas possam trabalhar de uma forma organizada, né? Eu preciso ter fluxos, fluxos pré-determinados de como cada setor vai funcionar. Porque você já imaginou, vamos nós, um exemplo, nós temos o centro cirúrgico. No centro cirúrgico, o que acontece? Eu tenho 3 salas cirúrgicas e tenho pacientes que foram agendados para as cirurgias. Então, quando que ele vai entrar, quando ele vai internar, para que horas é a cirurgia, né? Então, se eu tenho várias cirurgias durante o dia e apenas 2 ou 3 salas cirúrgicas, eu tenho que coordenar, eu tenho que administrar a ocupação dessas salas cirúrgicas por conta da equipe cirúrgica, por conta do material, da desinfecção entre uma cirurgia e outra, né? A admissão desse paciente, entende? Então, cada setor tem um passo a passo. Então, qual é a rotina do centro cirúrgico? Ligar um dia antes para saber se o paciente vai fazer realmente a cirurgia, para ele não esquecer de fazer o jejum, não esquecer de trazer os exames para o hospital, né? Então, isso tudo está dentro de quê? De uma normatização. Porque senão vai ficar o paciente muito solto, muito aleatório, tá? Igual a mesma coisa é o serviço de internação. O paciente não chega para internar direto e entra e vai até o leito, né? Ele passa
por todo um processo administrativo. Primeiro, ele vai na internação, leva todos os exames, ele preenche uma ficha cadastral, né? Ele passa por o acolhimento, tá? Então, a gente verifica a parte administrativa, encaminha esse paciente para onde tem vaga, então ainda tem a organização de leitos, né? Eu tenho leito disponível para aquele paciente, já está reservado, né? Então, o leito vai estar pronto a hora que ele chegar? Tenho roupa suficiente? Então, esse é que é o trabalho da enfermagem também, né? Eu tenho a parte administrativa, da recepção, dos outros recursos humanos, mas a enfermagem é qual? É acolher esse paciente, colocar no leito, verificar sinais vitais, ver todos os exames, verificar se ele tem alguma alergia, se ele tem alguma doença de base, tá? Então, esse passo a passo é uma organização formal, no qual eu dou assistência à admissão desse paciente. Então, por isso que existem normas a serem seguidas, regras a serem seguidas, tá? Então, esse faz parte de uma organização formal, né? A mesma coisa, ainda dentro dessa organização formal, eu tenho que ter também uma hierarquia. Se eu tenho alguma dúvida, para quem eu pergunto, tá? Então, esse passo a passo é que eu tenho que estar atenta. Já a organização informal, né, ela não é planejada formalmente. Ela aparece de forma espontânea, de forma natural, né? Então, essa organização informal, ela já está dentro do meu ambiente de trabalho, do meu dia a dia, do meu cotidiano. Eu sei que eu tenho que dar banho no leito, mas eu vou priorizar os banhos. Então, quem que vai na frente? Né? Então, isso é uma organização informal, tá? Então, é uma organização no qual, por exemplo, eu chego para dar plantão, nós profissionais nos dividimos, nos organizamos para que nosso trabalho flua da melhor maneira possível, tá? Bem, já que nós passamos, né, sobre isso, né, agora já explicamos o que é a estruturação do serviço, tá? A gente precisa entender que o técnico auxiliar de enfermagem, quer dizer, a equipe de enfermagem, ela precisa saber, né, que na organização estrutural existe um chefe, tá? Existe hierarquicamente uma pessoa, tá? E que essa pessoa, ela está dentro de cada ambiente, de cada setor. Então, eu tenho um gerente e abaixo desse gerente eu tenho um supervisor. Para quê? Para supervisionar o serviço da enfermagem, para que ele flua da melhor maneira possível, tá? E aonde que está as atribuições desse supervisor, a atribuição desse gerente, tá? Ela consta onde? O que eu vou fazer enquanto técnico numa UTI, né? Num centro cirúrgico? Qual é a minha função? Tá? Então, todas essas habilidades e competências que eu tenho, elas começam a se organizar dentro do meu ambiente de trabalho, tá? Então, por isso que eu preciso que essas responsabilidades também estejam descritas para quando eu chegar no hospital, ou ser funcionário novo, ou no meu dia a dia, entender qual é a minha função. Ela já está ali, pré-determinada, tá? Bem, e dentro já que nós falamos sobre isso, né, sobre o que é uma organização formal, informal, eu tenho que planejar e organizar o meu serviço, tá? Então,
planejar é até o que nós falamos um pouquinho lá na sistematização da assistência de enfermagem. Eu tenho que planejar o meu dia a dia. Eu tenho que chegar e entender qual é o meu papel naquele dia. O que eu vou fazer, tá? Então, o planejamento, ele tem que ser antecipado, tá? Agora, eu tenho as fases desse planejamento, tá? E nas fases desse planejamento, eu tenho um passo a passo no qual eu determino os objetivos desse meu planejamento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que eu tenho uma avaliação, uma determinação. E essa determinação, ela é quantitativa quanto qualitativa, tá? Mas eu preciso, dentro da determinação dos meus objetivos, eu preciso entender, né, o quanto que eu mensuro a minha qualidade da assistência, tá? E aí eu coloco o quê, né? Os objetivos e as políticas da instituição, tá? Então, eu crio uma política de ação dentro do meu ambiente de trabalho, no qual eu tenho que cumprir metas, né? E dentro dessas metas, eu tenho também o meu planejamento, né? Então, o que eu entendo? Dentro de toda essa minha estrutura organizacional, eu tenho que ter instrumentos que avaliem o passo a passo daquilo que eu estou organizando, pré-organizando, né? De uma maneira bem formal. Bem, e dentro dessa estrutura formal, informal, dentro desses meus objetivos, né, dessa determinação dos meus objetivos, no qual eu tenho os objetivos do meu trabalho, onde eu tenho uma política de entendimento, onde eu crio metas, planejo, né, e eu direciono meios que viabilizem a concretização, digamos assim, desses meus planos. Por isso que são as que a gente chama de diretrizes, tá? Bem, e dentro do estabelecimento dessas prioridades, eu tenho um passo a passo. Então, quando eu organizo o meu serviço administrativo, eu tenho que ter um fluxo de organização, tá? Isso está dentro das nossas teorias. Bem, então, primeiro, para eu desenvolver o meu trabalho, eu tenho que, princípio de tudo, selecionar os meus recursos humanos, os meus recursos materiais e os meus recursos fixos. Por exemplo, gente, para vocês entenderem melhor, eu abro um hospital e esse hospital ele vai ter um atendimento clínico. Bom, eu tenho uma clínica médica. Quantos leitos? 30 leitos. Bom, então, para 30 leitos dessa clínica médica, né? Quantas pessoas, quantos técnicos eu preciso para trabalhar, para dar assistência a todos os 30 pacientes, tá? Então, o tanto de material que eu preciso, quantos lençóis, quantas fronhas, travesseiros, né? Além disso, papel sanitário, papel toalha, tá? Isso está dentro dessa estrutura. Na parte minha de assistência, se eu tenho a glicemia capilar que eu tenho que fazer nos pacientes, quantas lancetas que eu tenho que ter por dia de gasto, né? Quantos equipos, algodão, luvas de procedimento para realizar os meus procedimentos. Isso tudo está dentro dessa prioridade, quer dizer, dessa organização, tá?
Bem, e dentro desse planejamento, né, eu tenho uma operacionalização, tá? Ou seja, eu preciso ter o passo a passo, né, de todo o meu serviço. Como que é feito esse passo a passo? Né? De que forma? De que forma eu planejo? É escrevendo, tá? Então, eu tenho estratégias de ação. Como que eu vou poder, para vocês entenderem melhor, né? Como que funciona uma clínica médica? Como que funciona uma terapia intensiva? De que forma funciona, né? Então, eu preciso planejar. Eu não posso aleatoriamente jogar um paciente numa cama, acoplar ele numa ventilação mecânica e deixar por isso mesmo, né? Eu tenho que ter um recurso, eu tenho que ter um planejamento de ação para cuidar daquele paciente no leito de terapia intensiva. Então, eu tenho que ter, inclusive, uma quantidade de eletrodos suficiente para colocar no paciente, para monitorizar. Os equipamentos têm que estar funcionando, as bombas infusoras. O serviço de imagem tem que ter um fluxo de atendimento, tá? Então, isso é estratégia, tá? Então, é o quê? Eu planejar estrategicamente tudo o que eu tenho que fazer, tá? Naquele meu serviço, no meu trabalho. Então, eu também tenho a tática. O que que é a tática, tá? Então, eu pego esse planejamento todo, né? Tudo aquilo que eu tenho de estrutura de organização de um setor e eu coloco planos, eu planifico, tá? E dentro dessa planificação, eu coloco o que eu vou gastar, o que eu preciso para fazer com que aquele setor funcione. Não só o CTI, maternidade, e dentro da sua especificidade. Qual é o material que eu utilizo no centro cirúrgico? Qual o material que eu utilizo no CTI? Qual o material que eu utilizo na pediatria? Tá? Então, tudo isso eu tenho que planejar. Quais os instrumentos que eu tenho? Aparelho de pressão, balança. Por exemplo, não adianta eu ter uma balança que pesa criança na clínica médica. Onde que eu vou ter essa balança? Na pediatria, entende? Então, toda essa estrutura, esse planejamento, ele tem que estar no papel, tá? Para quê? Para que eu possa executar essas ações. E justamente todo esse passo a passo é que está dentro do manual da enfermagem. Aliás, existe um manual operacional de toda a instituição, não só da enfermagem, mas eu tenho que ter um manual, né? Eu tenho que ter uma, digamos assim, essa operacionalização de todos os setores, tá? Eu tenho que ter do laboratório, eu tenho que ter o passo a passo de funcionamento do serviço de nutrição, da farmácia, do almoxerifado, da recepção, tá? Então, todos os setores que estão envolvidos na assistência, né? Naquela gestão, tem que ter o seu fluxo estratégico de ações bem planejadas, inclusive o serviço de enfermagem, tá? Então, esses instrumentos, quer dizer, esse instrumento de trabalho, ele está dentro não só do setor da gestão, lá da sala da direção, mas ele tem que estar em todos os setores de trabalho, para que todos os profissionais
saibam como trabalhar estrategicamente e de forma planejada. Entenderam? Então, aí na página 22 da apostila, tá? Ela fala sobre o regimento. Também eu tenho alguma coisa que está falando também nos slides que eu enviei para vocês, tá? E também no material do Corém, tá? Para poder estar acrescentando aí no conhecimento, tá? Mas nossa aula está dentro da apostila, bem? Então, aí na página 22, fala sobre o regimento. O que é o regimento? Tá? Ele é um ato normativo, ele é aprovado pela Administração Superior da Organização de Saúde, de caráter flexível, que contém diretrizes básicas. Tá? Para quê? Para o funcionamento do serviço de enfermagem. Ele especifica as disposições do regulamento para o serviço. Então, ele tem que ter todo o funcionamento, o passo a passo, tá? Então, o que tem dentro desse regimento? Tem a filosofia e os objetivos do serviço, como que ele funciona, para que ele está ali, para que ele serve, tá? Ele tem que ter a estrutura organizacional, né, hierárquica, dentro da organização, onde está inserida a enfermagem. Dentro do organograma da instituição, como está inserida a enfermagem, tá? A posição do serviço na hierarquia, ou seja, nós somos, aonde está a gerente de enfermagem? No organograma, depois, onde está os coordenadores, onde estão os técnicos, os supervisores, tá? Então, esse regimento, ele me coloca aonde está cada profissional, as atividades que ele desenvolve, né, o que ele pode desenvolver ou não, as competências de cada membro da equipe e o quadro pessoal. No nosso serviço, por exemplo, nós somos enfermeiros, técnicos, auxiliares, tá? Mas, por exemplo, nós temos dentro do centro cirúrgico instrumentadores, que geralmente é um técnico de enfermagem com curso de instrumentação cirúrgica, tá? Então, isso está dentro da onde? Do meu regimento de trabalho. Um outro documento também que é utilizado é o regulamento. O que é o regulamento? É um ato normativo de caráter estável, baixado pela administração superior, tá? Para caracterizar a organização de seus aspectos fundamentais. Ele contém diretrizes básicas da organização da saúde. Ele tem a finalidade de estabelecer como funciona toda a organização daquele ambiente, tá? Inclusive da forma administrativa e quem atua e como atua. Então, o regulamento, ele tem que ter o quê? Quem é a entidade mantenedora, o nome, a razão social, a política, né? A visão, a missão, o objetivo daquela instituição, a estrutura toda organizacional, ou seja, quem é quem? Quem é o diretor maior, né? O diretor administrativo, o diretor técnico, né? Os serviços, os seus diretores, os seus coordenadores de setor, tá? Então, toda essa estrutura está dentro do regulamento. Então, não é só do serviço de enfermagem, mas de toda a estrutura organizacional daquele ambiente, tá bom? Bem, um outro também, né, que é importante, é o manual da enfermagem, e que fala aí logo no nosso primeiro slide,
fala justamente sobre o manual, né? O que ele atua, o que ele faz, qual o objetivo, tá?